Você tem dificuldade para entender o que é neurociências? É isso que a gente vai tentar fazer hoje, tentar te ajudar a entender o que é neurociências e por que ela está tão presente na nossa vida, não é verdade? Bom, mas antes disso, eu gostaria que você, se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu joinha, porque isso para nós faz uma diferença muito grande, tá bom, pessoal? E é claro, toda vez que a gente olha lá e diz, pô, tá legal, o pessoal tá gostando, então dá aquela motivação extra pra gente continuar a fazer o conteúdo, gerar, né, o conteúdo que nós estamos gerando aqui com vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos falar sobre isso. Dificuldade para entender o que é neurociências? Vamos ver aqui. Bom, o que a gente fez para vocês aqui é tentar explicar de maneira clara para a grande maioria das pessoas que ainda não conhece o termo neurociências, tá bom? Bom, a neurociências, ela tem 5... Na verdade, neurociências é o estudo do sistema nervoso. O corpo humano é formado por vários sistemas, sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular, sistema circulatório, sistema digestório, respiratório, genital masculino, feminino, urinário. Então, esse sistema tegumentar, sistema imune, né? Ai meu Deus, tomara que eu não tenha esquecido nenhum aqui agora. Todos esses, e o sistema nervoso também, óbvio, todos esses sistemas, né, eles acabam formando o corpo humano. Né, fazem parte, cada um deles tem um papel fundamental na composição de todo o corpo humano. Mas as neurociências, portanto, é a ciência voltada para o estudo do sistema nervoso. Tá? Então, quando nós falamos de neurociências, nós estamos falando de estudo aprofundado do sistema nervoso e suas correlações muitas vezes, tá bom? Bom, existem 5 grandes áreas de estudo das neurociências. A gente deixou aqui para vocês irem guardando aqui, ajudar, né, a guardar a informação. Olha como é que a gente fez, eu usei um título de uma cor, estou usando outras explicações de outras cores para tentar facilitar a sua fixação do conteúdo. Olha só. Bom, eu já falei que neurociências é o estudo do sistema nervoso em todos os seus níveis e tal. O que quer dizer isso? Eu tenho 5 grandes áreas para estudar neurociências. Eu tenho a neurociência molecular, celular, sistêmica, comportamental e cognitiva. Tá legal? Bom, a neurociências molecular, então o nome já diz, ela estuda moléculas, tá? Dentro das células existem uma série de moléculas que vão ter papel fundamental no funcionamento dessa estrutura, dessa célula, tá? Nesse caso, a neurociência molecular estuda a função das moléculas dentro das células ou do tecido, que não necessariamente pode estar dentro da célula, né? Eu posso ter estruturas que estão intracelulares e estruturas que são extracelulares, né? Que estão ali na matriz extracelular, por exemplo, e que tem ali um forte componente anatomofuncional com as células do sistema nervoso. Tá? Então, estuda a neurociência molecular, estuda as moléculas, é um nível microscópico, tá? Muito, muito microscópico, tá bom? Estuda as moléculas que estão presentes no tecido nervoso, nas células e no próprio tecido nervoso, nesse espaço entre as células, tá bom? Bom, depois eu tenho a neurociência celular. Bom, então agora é a neurociências voltada para as células, para estudar as células que formam o sistema nervoso. Então, a neurociência voltada para estudar neurônio, né, as células mais conhecidas do sistema nervoso, e a glia, as células gliais, que são aquelas células que nós muitas vezes entendemos como células de suporte. Mas hoje nós sabemos que as células gliais, graças ao estudo da neurociências celular, que as células gliais tem muitas funções extremamente importantes. Então, até pouco tempo, né, não faz muito tempo, o estudo das neurociências, até o termo neurociências começou a ser utilizado aí na década de 70, é relativamente recente. Não o estudo do sistema nervoso, mas o termo neurociências, né? Bom, até então nós acreditávamos que neurônio era a principal célula do sistema nervoso e ainda é, dependendo do que você está estudando. Mas as células gliais têm um papel fundamental no bom funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, estudar neurociência celular envolve o conhecimento aprofundado das estruturas e funções de neurônios,
e células gliais, que são as células do sistema nervoso, neurônio e glia, tá? Bom, aí depois vem a neurociência sistêmica, que ela vai fazer o quê? A sistêmica, ela estuda regiões, vamos mostrar aqui para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, isso aqui seria a parte de um encéfalo, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um encéfalo. Eu tenho aqui metade de um encéfalo, vou juntar os dois para você entender aqui, ó. Vou botar aqui assim, peraí. Aqui, ó, aqui eu tenho um encéfalo. Isso aqui está dentro da minha cabeça. O encéfalo fica dentro da minha cabeça. Aqui na continuidade eu vou ter, aqui ó, vou botar assim de ladinho, aqui na continuidade eu vou ter a medula espinhal aqui, ó, tá bom? Aqui é a medula espinhal. Isso aqui é o encéfalo, tá? Então o que acontece é que aqui o cérebro, por exemplo, o cérebro, que é essa estrutura superior aqui, ó, aqui em marrom o cerebelo e aqui o tronco encefálico. Mas aqui eu posso estudar por regiões. Eu quero, por exemplo, estudar uma parte do cérebro especificamente, uma determinada região. Que tipo de estrutura tem ali, que tipo de função tem ali. Né? Então eu estou estudando de forma sistêmica, comportamental, né? Compartimental, perdão. Ou seja, eu posso estar estudando um determinado comportamento, meu Deus, um determinado compartimento, e aí quando eu analiso esse compartimento, eu posso estudar, avaliar, por exemplo, a sua questão anatômica e a sua questão funcional. Então, quando eu falo em sistêmica, eu estou avaliando regiões, compartimentos, não comportamento, que é outra coisa. Tá legal? Bom, então vamos lá. Aí depois aqui vem, ó, neurociências comportamental. Aí sim, essa parte da neurociência se estuda comportamento, tá bom? Então aqui eu tô falando, por exemplo, de psiquiatria, tô falando de psicologia, que eles ficam vendo ali como é que é aquele comportamento, né, e tal. Tem uma área da psicologia, por exemplo, psicologia comportamental, que avalia e usa, né, esse conhecimento de neurociências aplicado à análise de comportamento, por exemplo. Só que todas as áreas, né, que estudam neurociências, por exemplo, se você pegar vamos pegar medicina, né, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, todos eles têm que conhecer de comportamento humano, né, dessa interação comportamental. Então é importante que esses indivíduos entendam de neurociências comportamental. Mas o que aliás, o que essa neurociência comportamental estuda, né? Estuda o organismo em relação ao meio, ou seja, vai ver como é que são os padrões emocionais, comportamentais em relação a uma determinada situação. Então, por exemplo, aqui, ó, emoções, pensamentos e outros, né, que levam a mudanças, alterações ou adaptações comportamentais em relação ao meio em que o indivíduo vive, tá bom? Então, neurociências comportamental. E por último, a neurociência cognitiva. A neurociência cognitiva, ela vai estudar o que a gente chama de funções cognitivas superiores, como por exemplo, aprendizagem, memória, tá? Então, aqui, eu até botei aqui, ó, aprendizagem e memória são exemplos, né? Por quê? Porque são comportamentos complexos. É aquilo que tem de mais complexo em relação à cognição humana, tá? Então, aprendizagem e memória são eventos cognitivos, não são os únicos, existem outros, né? Existem, por exemplo, funções executivas, que são funções relacionadas, por exemplo, a esse lobo do cérebro aqui, esse compartimento aqui do cérebro, lobo frontal. Ali eu tenho memória de trabalho, eu tenho controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Isso tudo tem relação com quem? Com funções cognitivas superiores. Tá bom? Então, essas seriam as 5 grandes áreas, né, de estudo das neurociências. Agora a questão é, a gente divide sim em áreas, é verdade, né? Porque tem pessoas que são especializadas nessa questão molecular, outros na celular, outra sistêmica, outra comportamental e outros especializados na função cognitiva. Mas a grande verdade é que essa divisão acontece muito assim, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, porque na realidade, quando eu estudo, por exemplo, aprendizagem e memória, eu não deixo de estudar ou de ter a necessidade de compreender todas essas outras etapas, todas essas grandes áreas que eu estou citando aqui, ó, tá? Normalmente, para entender um processo de cognição humana, eu preciso entender sobre o comportamento, sobre a questão regional, sistêmica, sobre a questão celular e a questão molecular.
porque senão o conhecimento vai ficar muito isolado. Quando nós falamos de estudo de neurociências, o ideal é que a gente tenha em mente que separamos em grandes áreas, mas na realidade tudo isso um complementa o outro. Jamais eu posso imaginar que dá para separar isso na hora de interpretar, como eu disse, uma função cognitiva, uma função comportamental, uma função sistêmica, uma função celular ou molecular. Então, por exemplo, aprendizagem em memória depende de moléculas. Depende de uma série de funções moleculares dentro de neurônio, por exemplo. Moléculas envolvem aqui neurotransmissores, mas quem produzem os neurotransmissores, moléculas sintetizadas pelos neurônios, por exemplo, eu preciso entender célula. Ou seja, como é que o neurônio secreta tal molécula? Entende? Mas isso acontece aonde? Numa determinada região. Ou seja, eu estou avaliando aqui uma determinada região específica do sistema nervoso, tá? E isso tudo vai me dar uma possibilidade de comportamento que pode gerar uma determinada cognição. Então, tudo isso está intimamente correlacionado. Mas, a grosso modo, existem as 5 grandes áreas para você estudar e mais profundamente, entender mais profundamente neurociências. Tá legal, pessoal? Então, esse era o objetivo de hoje. Acho que a gente cumpriu, né, o nosso objetivo. Tá legal? Então, se você tinha dificuldades para entender o que é neurociências, eu espero ter contribuído para reduzir as suas dúvidas. Tá legal? Não esquece, se você gosta dos nossos vídeos, gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha o conteúdo e se gosta mesmo de neurociências e quer se aprofundar mais, fica com a gente aqui, se inscreve no canal, né, ativa ali as notificações e você vai estar sempre sendo avisado quando nós tivermos lançado vídeos novos, tá legal? Ah, interessante, preciso lembrar vocês, no dia 1º/12, estou convidando para você para um grande evento que a gente vai fazer sobre neurociências. 1º/12, às 8 horas da noite, o evento vai se chamar Desvendando o Cérebro. E dentre vários temas que serão abordados, nós vamos falar de como tratar, né, do assunto de como o cérebro aprende. Olha que grande diferença que isso pode fazer na sua vida, hein? Entender como o cérebro aprende pode aumentar, né, as minhas possibilidades em relação a, por exemplo, escolha de melhor estratégia. Ah, eu aprendo mais assim, eu aprendo mais assado, eu memorizo melhor assim, eu melhor desse jeito. Então, nós vamos tratar um pouco desses assuntos no dia 1º/12, às 8 horas, né, nesse evento Desvendando o Cérebro. Lá eu vou te explicar, então, como eu disse, como o cérebro aprende. Esse é o recado de hoje, pessoal. Agradeço e espero vocês lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.